Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial Dia das Mães, Ser Mãe. Vou aguardar o pessoal começar a entrar, que a gente tem convidado especial para eu poder convidar ela, para ela poder entrar na nossa live. Chegou meu convidado especial para a live de hoje. Deixa eu colocar ela aqui para entrar. Só aceitar. Deu certo? Olá. E aí, deu certo? Entrou meu convidado especial. Vixe, peraí que tem uma mesa aparecendo. Tem que virar a câmera. Ah lá, apareceu minha convidada. Olá, dona Marina, tudo bem? Bom, filha. Para quem não sabe, a minha convidada especial de hoje é a minha mãe, a Marina. Ela estava até ansiosa para começar a live. Ela nunca fez, né, mamãe? Uma live assim? Não? Não, né? E quando eu estava montando a ideia do tema do mês de maio, né, ser mãe, eu comecei a pensar, né, em quem que eu iria chamar para ser a mãe da adoção, a mãe do tempo integral, a mãe que trabalha e que estuda. E aí, a do tempo integral, eu não consegui pensar em uma outra pessoa, a não ser minha mãe, que sempre esteve presente em tempo integral na minha vida. Chega essa live, se eu chorar, vocês não ligam, não. Que eu acho que vai ser emocionante para as duas, né? Seja muito bem-vindo você que está assistindo agora, compartilha com os seus amigos e você que vai assistir depois, se você gostar, pode também compartilhar um pouquinho. Por que que a gente colocou esse tema de mãe em tempo integral? A gente sabe que mãe, mesmo trabalhando, não deixa de ser mãe, né? A mãe vai trabalhar e ela fica às vezes pensando onde que o teu filho está fazendo, com quem que tá, se voltou da escola, se não voltou. Mas existem aquelas mães que elas se dedicam aos seus filhos em tempo integral. Elas não saem das suas casas, elas saem para levar seus filhos nos lugares que eles precisam e estão o tempo inteiro com eles, né? E eu gostaria assim, de pedir para ela comentar um pouquinho assim. Eu vou fazer umas perguntas para poder você não ficar tão perdida. É... Com quantos anos, mais ou menos, você decidiu que você queria ser mãe? Bom, eu acho que. Tá me ouvindo? Uhum. Eu acho que ser mãe, eu acho que está na mente, no coração de toda mulher, né? Tem aquelas que são mais latentes, tem aquelas que já só desenvolvem mais tarde. Mas eu acho que eu, desde que me conheci por mulher mesmo, eu achei que eu tinha já o desejo de ser mãe. E também eu acho que também já estava no plano de Deus, de eu ser mãe em tempo integral também. Por que que eu falo isso? Porque, não sei se eu posso falar, Pode sim. é porque eu, durante a minha juventude, eu prestei alguns concursos públicos, né? E quando eu conseguia avançar um pouco mais, estourava o tempo, né? Eu fiz concurso da prefeitura 2 vezes, fiz do banco, fiz como é que fala? Escola também, supervisora de escola, e só que era tudo assim, municipal, né? Então não tinha. Ou então Deus já sabia que eu não iria morar em Barretos, que eu não ia, não adiantava eu prestar concurso em Barretos, que eu não ia morar em Barretos. Eu sei que eu não passei, né? Não consegui avançar. Foi isso, então, eu acho que era uma coisa que já estava no coração de Deus para minha vida e aconteceu. E aí você casou e depois de quantos anos você teve o seu primeiro filho? Bom, eu me casei com 22 anos, né?
mas eu tive um aborto muito, muito doloroso, foi bastante sofrido. Eu me casei e fui morar em São Paulo. E aconteceu de eu engravidar e vir a perder o bebê. Foi muito difícil, pois estava longe de todo mundo, não tinha ninguém, não conhecia ninguém em São Paulo, só, só eu e meu esposo. Foi sofrido para ele também, porque ele não sabia o que fazer, e ele ficava, não tinha telefone, não tinha celular naquela época, não tinha, o telefone mais próximo era no orelhão, lá na esquina, um quarteirão e meio abaixo. Então ele ficava, subia e descia o quarteirão no telefone, no orelhão, telefonando para o médico para saber o que fazia. Foi bastante dolorido mesmo. Mas aí depois eu engravidei. Quanto tempo você estava grávida quando você perdeu? Com quanto tempo você estava? Quase 2 meses, quase 2 meses. Foi bastante, tive uma hemorragia muito forte, foi bastante, foi muito traumático mesmo. Quem passa por isso sabe, pode passar muito tempo, mas a gente não esquece. Então, e aí depois eu tive a orientação dos médicos a aguardar um tempo para poder cicatrizar bem. Aí, passado algum tempo, eu engravidei novamente. Só que no início dessa gravidez, eu tive cachumba. E eu tinha muita febre. E o médico virou assim e falou assim, olha, vamos fazer de tudo para ela não perder esse bebê também, porque senão vai ser muito traumático para ela perder novamente outro bebê. E aí eu tomei uma porção de injeção, umas vitaminas e tudo mais, e repouso absoluto. Repouso absoluto, aí nasceu a Priscila, a primogênita. Nasceu a Priscila. Eu tinha 25 anos de idade quando a Priscila nasceu. O pessoal tá chegando. Ah, então tá. E aí, desse período, quando você teve a Priscila, algum momento você sentiu vontade de voltar a trabalhar ou passou essa vontade de prestar concurso? Não, porque depois que eu vim, na verdade, nós passamos por uma outra mudança. Nós tivemos que mudar de São Paulo para o interior do estado. Uma cidadezinha muito pequenina, Itajubi, muito pequenina. Então, eu vim ter a Priscila aqui em Itajubi. Então, fora do contexto, não tinha uma cidade minúscula mesmo. Mal tinha casa para a gente morar. Foi muito difícil da gente encontrar uma casa para morar. Mas ele assumiu aulas ali, tinha que dar aula. Se a gente não achasse ali, a gente tinha que morar em Catanduva. Ia ser mais complicado. Então, nós conseguimos arrumar uma casinha ruinzinha, cheia de cupim, meu Deus do céu, não podia nem montar as coisas direito, mas nós ficamos por ali mesmo. E aí ele dava aula de manhã e à noite, e durante o dia ele trabalhava como engenheiro numa fábrica de ventiladores, em Catanduva. E eu ficava em casa. Então... É muito comum a gente ver as meninas, as mulheres, elas acompanharem seus maridos, né? O marido muda de trabalho, né, de cidade, a mulher acaba indo com o marido e vai criando os filhos em casa e vai fazendo essas mudanças. Eu tenho amigas formadas e que por causa que casou e conseguiu uma proposta muito boa para fora, né, de outra cidade, até fora do estado, e elas, né, decidiram seguir, né, a carreira do marido. E que bom que dava, né, o dinheiro para poder ficar, né, a esposa em casa e o marido trabalhando, porque a gente sabe, né, gente, que não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Então, assim, a live de hoje a gente está falando de uma realidade que algumas pessoas conseguem, a mãe ficar em casa cuidando dos seus filhos, mas e os sonhos? E os sonhos? Quais eram os sonhos da Marina com 25 anos? Olha, o meu sonho mesmo era ser mãe. Eu não tinha, assim... Eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa em nada assim na minha vida. Nem com joias, nem com roupa, nem com coisas assim. Nunca fui. Mas uma coisa eu sempre tive muito latente dentro de mim,
E a maternidade era uma coisa muito preciosa para poder você delegar para uma outra pessoa, a não ser em casos extremos mesmo, que você se vê na obrigação de delegar para uma outra pessoa, porque você precisa trabalhar, você não tem com quem deixar a sua criança. Mas no meu caso foi diferente, né? Eu louvo muito a Deus por isso, porque eu tive todo o tempo, né, de tempo integral, acompanhando cada palavra, cada dor de garganta, cada infecção, cada evolução que minhas filhas tiveram, eu pude acompanhar. Eu só vim sentir um pouco de necessidade ou vontade de trabalhar quando eu já estava com 35, 36 anos, assim, 37 mais ou menos. Eu comecei a procurar um jeito de estar, né? Aí eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Aí procurei ver meus papéis, meus documentos de escola, transferi tudo. Aí quando eu estava me preparando para reiniciar os estudos, eu fui surpreendida por uma gravidez, né? Então, a gente acaba entendendo assim, seu papel não é outra coisa, né? Então, foi o que eu entendi, né? Foi o que eu entendi. Foi assim, foi meio frustrante, porque eu já estava com toda o documento assim pronto, e eu ia ter que fazer isso à noite, né? Porque eu tinha as minhas filhas, uma pré-adolescente e uma adolescente em casa, mas eu tinha que dar um jeito, né? Mas aí eu fui surpreendida por essa gravidez, e eu compreendi, né, que não somente o meu papel era mãe mesmo, mas também eu me senti muito honrada, porque para gente que é cristã, a gente sabe que a gente, quando gera filhos para ser adoradores do Senhor. E eu tive essa grata satisfação de estar gerando, tanto que quando eu engravidei, eu falava assim, meu Deus, mas que eu faço agora, né? Começar tudo do zero, eu não estou preparada para isso. Foi uma fase assim de questionamento, né? E aí eu falei, não, bom, Deus me escolheu mais uma vez para gerar mais um adorador, porque eu não sabia se era menina ou se era menino, mais um adorador do Senhor. Então eu me senti feliz nisso. Uhum. Que Pérola colocou, né? Deixou rodando 3 bênçãos. Chegou aí para você o comentário? Oi? Você conseguiu ver os comentários? Ou não? Ah, A sim, Pérola sim. Deus te honrou, né? Dando 3 bênçãos. Sim, Pérola. A gente sabe que ter 3 não é fácil. 2 já não era. Gente, eu não era muito fácil, não. Não, a E Nathalie, assim, uma coisa que eu até falei pra minha mãe que seria legal a gente falar na live é que tanto eu como a minha irmã mais velha, a gente sempre foi muito diferente no desenvolvimento da escola, né? No desenvolvimento do nosso em casa também. Então a gente às vezes fica esperando que o primeiro vai ser de um jeito, o segundo vai ser igual, e é totalmente diferente, né? E você pode comentar um pouquinho aí, sem brincar, sem ficar preocupada, né? Como é que foi essa diferença das duas, né? Da Priscila e da Nathalie, crescendo aí dentro da casa. Pode falar um pouquinho. bom, a Priscila, ela sempre foi uma menina que foi, eu não sei se é por causa de tanto tratamento que eu tive que fazer, ela sempre teve uma saúde bastante frágil, muito, muito, muito delicada mesmo. Ela ficava doente com muita facilidade, dor de garganta, de infecção de intestino, muito trabalho ela me dava. Mas, porém, ela era extremamente obediente. Ela era muito obediente mesmo, e ela era assim, como era só eu e ela em casa, então o Roberto só chegava de noite, então a gente era assim, uma companheirinha da outra. Então, quando eu engravidei de você, a Priscila tinha 1 ano e 3 meses.
Então, foi uma coisa assim, também foi um susto, porque eu falei, meu Deus, uma menina doente, que me dá tanto trabalho desse jeito, que era, assim, muito desgastante, e agora eu grávida de novo, nossa, meu Deus do céu, me ajuda, né? Então, agora você sempre foi um pouco medrosa. A Priscila era corajosa, assim, era obediente, mas você sempre foi medrosa. Talvez seja pelo fato de que quando eu estava grávida de você, a gente estava passeando no quintal e a Priscila encontrou uma cobra no quintal e agachou e mostrou, mamãe, é o bicho. E quando eu cheguei perto, era uma cobra enorme, enroladinha, assim, né? Eu peguei ela assim, puxei, a cobra pulou, deu bote, né? E foi um susto muito grande. Até eu falar, Letícia, no seu aniversário, acho que de 1 aninho, 2, tinha aquelas bexigas compridas. Eu sei que você morria de medo, não podia passar aquelas bexigas perto de você, já falou, tá vendo? Ó, o trauma da cobra acho que ficou na barriga. Memória uterina. Memória uterina, porque a tia queria, porque queria fazer uma decoração com aquelas bexigas, e ela chegava com aquelas bexigas compridas assim, você gritava, ficava apavorada. De Mas... todos os bichos que eu quero ter, cobra é o único que não. Não faz parte Então, do meu zoológico. você, você, você era uma menina assim, medrosa, tinha medo até da própria sombra, tinha medo de passarinho, tinha medo de chegar perto do pintinho, de dar um beijinho no pintinho, meu Deus do céu, o que custou? Até acostumar, acostumou. Agora, na fase escolar, né, a fase escolar foi assim, a Priscila, ela aprendeu a escrever com 4 anos, e com 4 anos ela já sabia ler algumas palavras, ela tinha uma cartilhinha, e eu acho que eu ainda tenho ela guardada até hoje. E eu fiz questão de adquirir a mesma cartilha para poder você fazer, mas você falava assim, depois não, agora não, mamãe, agora não. Você tem que fazer, Nathalie, agora não, depois. Aí quando ia fazer tudo de qualquer jeito. Não é assim, Nathalie, é assim, assim, assim. Mas um privilégio que eu me considero privilegiada, foi que nenhuma de vocês foram para a escola sem ser pré-alfabetizada em casa, além de ir para o prézinho. Então, vocês foram para a escola conhecendo tabuada, sabendo tabuada, vocês foram para a escola aprendendo algumas palavras, algumas letras, vocês estiveram dentro de casa, né, isso, apesar de ter que frequentar o parquinho, né, na época chamava parquinho, o prézinho, não sei, um negócio assim. Mas a Nathalie era pirracenta, não sei se a Pérola está escutando aí, a Nathalie sentava no banco na igreja e virava assim, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. A gente dava uma saidinha lá fora, dava uns tec na poupança e falava, você quer ir embora para casa? Não. Então, era assim, criança dá trabalho, mas eu acho que os pais têm que saber pôr seus limites, saber ter a sua autoridade como bem superior. Afinal de contas, Deus deu os filhos para os pais, não foi para a sociedade tomar conta. Então, eu acho que os filhos devem ir para a escola educados pelos pais, a obedecer os professores, a respeitar o que é do coleguinha, a não mentir para o coleguinha, a não pegar as coisas que é do coleguinha. Às vezes, eu me lembro que uma vez a Priscila chegou em casa com uma reguinha que não era dela. E eu fui na escola no outro dia, e fiz ela devolver para o coleguinha, porque não era dela, né? Então, a professora até achou a atitude um pouco extrema na época. Eu falei, não, de pequeno que a gente ensina, porque como em casa ela compartilhava com você as coisas, uma pegava da outra,
ela achou que na escola ela podia também pegar. Só que não, né? Na escola do coleguinha, foi o papai dele que comprou, a mamãe dele que comprou. Aqui em casa a gente comprava para vocês, na escola a mamãe e o papai que comprou. Então eram coisas assim que a gente, são princípios que a mãe, o pai, no caso eu aqui em casa, pois você sabe que o papai trabalhava o tempo inteiro, a mamãe estava sempre atenta com essas coisas, com essas novidades. Nunca criei vocês, por exemplo, com mochila da moda, tênis da moda, chinelinho da moda, nunca me preocupei. Eu tinha medo, como é que fala? Das pessoas pensarem, porque vocês eram umas crianças muito bonitas, e eu falava, meu Deus do céu, eu tinha medo de vocês serem sequestradas e roubadas, e o medo de perder vocês era muito grande. Então eu vestia vocês... A beleza sempre foi, é natural. Ai, meu Deus do céu, era coisa de mãe, né? Então eu era bem diferente mesmo. Hoje, o que eu lembro, hoje assim, os pais... bastante é que você falava assim, pra gente, criança tem que vestir como criança, né? E que a gente tinha que vestir roupas de criança, né? Então, era a época que as meninas vestiam que nem a Xuxa, vestia que nem as Paquitas passava e tal. batom e punha aqueles, fazia aquelas coisas eraiadas. Eu falava, não. Tem que se vestir como criança. Depois, quando você crescer, você vai poder se vestir como adulto. Isso eu lembro bastante. E hoje, né, pela manhã, eu comentei com os meus alunos a questão mesmo dos estudos, né? Que eu acho que tem muito... A família tem que estar por trás. E hoje foi a correção de uma prova de física com os alunos. Eu falei, gente, vocês sabem como é que eu aprendi física? Eu falei pro meu pai a matéria que eu estava aprendendo, ele me deu um monte de livro e falou assim, a matéria tá aí. E aí agora você vai pegar, vai fazer todos os exercícios, né? Você vai fazer todos os exercícios. No final do livro tem o gabarito. E se você não conseguir chegar no gabarito, você me pergunta quando eu voltar. E como minha mãe falou, meu pai trabalhava bastante, né? Agora tá aposentado. Mas ele trabalhava de manhã, tarde e à noite. E foi assim que eu aprendi, estudando, fazendo exercícios e mais exercícios e mais exercícios. Não tinha alguém do meu lado ali, agora vai, passa para um lado, passa para o outro. Foi na raça mesmo. E quando eu era pequenina, isso eu quero que você fale mesmo. Eu lembro que eu estava no primeiro ano, e era tipo assim, dezembro, a gente foi lá na escolinha para pegar os nossos materiais, porque quando a gente muda de ano, a gente vai lá e busca os nossos cadernos, as nossas apostilas, tudo que ficou na escola, né? E para poder ir para o outro ano, né? E eu lembro de você ir falar com o diretor e falar que você queria me repetir de ano. Conta isso pra galera aqui. A minha mãe queria que eu repetisse, gente. Por que ela queria que eu repetisse? Fala, dona Marina. É porque eu não me adaptei com aquele novo sistema de ensino, e eu acho ainda que até hoje nós estamos colhendo frutos disso, de que aquilo que a criança escreveu, se você entendeu o que ela escreveu, tá certo. E eu acho errado isso. Você falar que aquilo que a criança escreveu, só porque você entendeu, tá certo. A escrita é uma só. Então, você aprende, você é alfabetizada, você para escrever aquilo lá. Do jeito que está na cartilha, você é instruída a copiar o que está na cartilha. Não inventar uma maneira que é do jeito que você fala, que você vai escrever. Então, o que conta é a boa vontade. Então, eu não me conformava. Você fazia as coisas feio, mal feito, de qualquer jeito, e a professora postava lá, lindo, parabéns. Né? E eu fui lá e falava para ela assim, escuta, mas como que você fala o negócio? Ela chamava a dona... Tia Lúcia! Tia Lúcia! Lúcia, como que você pode botar... Olha só que coisa aqui... Não bate isso, não cabe isso. Não, mas o novo sistema é assim, a gente não pode contrariar e desestimular a criança. Mas se está estimulando ela a aceitar o que está errado. Entendeu?
o certo, né, é você corrigir, claro, né, mas não punir a criança. O que a minha mãe falava do caderno é, por exemplo, gente, eu não tinha muita noção de M e N antes do P e do B, eu trocava isso, porque é regra do português. S, Z, eu trocava. Então, casa pra mim com Não, S, mas casa com Z, era a mesma coisa. E ela falava, poxa, ela passou um ano inteiro na escola e ela não aprendeu essas coisas, né? Então ela falou, e como a gente era mais novo, um ano mais novo, né, mamãe, na série, ela falou, não vai prejudicar a minha filha, né? Ela pode ficar mais um ano que ela vai ficar junto com as outras crianças também. Né? Então, gente, eu não reprovei. Mas não foi por causa de notas nem nada. Ela queria que eu tivesse uma forma mais, né? Porque assim, não, ela uma exigência melhor, um acompanhamento melhor, para porque que. esperava mais do sistema e não era o que ela encontrou, né? Então, Não, hoje, né, que ela falou assim, a gente foi pré-alfabetizadas. Eu lembro com clareza, meu primeiro dia de aula na escola, meu nome não estava na chamada, gente, isso acontecia todo ano, tá? Porque meu pai dava aula na escola e ele esquecia de colocar meu nome na lista de chamada, meu nome não estava na chamada, todo ano eu sabia que meu nome não ia aparecer. E aí, no meu primeiro ano de escola, primeiro aninho, eu tinha 6 anos, meu nome não tava lá, e a professora pegou e falou assim: qual é o seu nome? Eu escrevi meu nome inteirinho na lousa, tá? Então, assim, né? Aí tinha criança que não sabia nem qual que era a primeira letra do nome. Então, eu já fui pra escola, então, assim, já tinha uma base, e a minha mãe que esperava mais. Mas talvez pelo fato da classe ser numerosa, né? Todo mundo tentar chegar no mesmo nível, a professora fez o que deu, né? E aí cabe ao pai e à mãe ficar atento a isso. Então fica essa dica, ficar atento. Se você quer mais para o seu filho, vá estava em atrás. E casa. né? Faz em casa, compra livro, faz caderno. Gente, fiz tanto caderno de caligrafia, mas tanto caderno de caligrafia. Fez mesmo. E olha que a letra não melhorava muito, não, né? Mas assim, fiz muito caderno de caligrafia. Por quê? Porque é bom, é importante e ajuda na coordenação motora. Então a gente tem que sim exigir das crianças o melhor delas, né? O meu melhor nunca foi o melhor da Priscila, tá, gente? Que é minha irmã mais velha. Melhor. Era o meu melhor, né? Então, assim, é essa dica, assim, de não desistir do filho. Nossa, tá bom, meu filho não conseguiu, vou exigir dele em casa. Isso toda família tem que fazer, né? Todo pai, toda mãe tem que estar atento. Porque a gente vê muita criança aí indo pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto e não sabe escrever, não É sabe verdade. ler. Será que a mãe não pede para ler uma história? Né? Porque em casa a Não. gente tinha esses momentos de contar a história, Tinha o né? culto doméstico toda noite e cada vez era ou eu ou o papai, a gente lia, né? E teve época até já de vocês estarem lendo já o livrinho, com dificuldade, tinha as coleções de história, não só da Bíblia, mas tinha a coleçãozinha do Gato na Feira, tinha o cachorrinho com o rabinho quebrado, e tinha os quebra-cabeças, sempre teve coisas sempre envolvidas na didática, né, para poder estar ajudando vocês na Não escola. esqueça as fitas cassetes de historinhas. Hoje em dia a gente liga a TV, tem os desenhos, né, gente? Mas antigamente não era tão prático assim, não. Então eu queria escutar uma historinha, eu colocava a fita cassete e eu punha a cabeça na almofada e ficava imaginando a cena acontecer. Gente, isso é de uma riqueza para a memória da criança, né? E você fica imaginando a história, você bota a Estimula cor nos seus a desenhos, né? criatividade, né? Criatividade É, hoje não tem mais isso, não vem tudo pronto, né? Vem tudo é. pronto. A Nathalie também dava trabalho também na escola dominical, ela não queria cantar lá na escola dominical, né? Ela achava que não queria. Só que em casa ela cantava, a gente viajava, ela cantava junto com a Priscila, a viagem inteirinha, as duas cantando, e chegava na hora lá de que chamava as crianças para cantar. E ela falava que não queria ir. Eu já fazia o sinalzinho, ó, se você não cantar, você vai apanhar chegando em casa. Gente, E eu tinha aí a tia Fátima falava assim, tadinha Marina. Eu falei, tadinha nada, ela sabe cantar, se ela canta lá fora, ela tem que cantar aqui dentro para o Papai do Céu também. eu E tinha se não vergonha. cantar... Hoje eu não tenho mais vergonha, não. Então, tá vendo? E se eu tivesse, talvez, ai, coitadinha, ela não quer cantar, né? Talvez você não tivesse desenvolvido essa desenvoltura para estar cantando lá na frente, como hoje você tem, né? Então, eu acho que tudo
tem um retorno, sabe? O que você... O pastor fala assim, Marina, você criou três mulheres da mesma maneira, mas cada uma diferente uma da outra. Uma personalidade totalmente diferente da outra. Foi difícil, é difícil lidar com isso, as personalidades são diferentes mesmo. Gente, né? a queridinha entrou, a primogênita, tá? Acabou de entrar na live. Pode falar dela, eu deixo. Então, aí, só que a Priscila ela não dava muito bola para isso, não. Ela chamava as crianças lá na frente para ir cantar, ela ia numa boa, só que a Nathalie sempre fazia uma fitinha, uma firula para ir. Sempre fazia uma firula. E hoje quem tem mais timidez é a Priscila e eu não. Então, né? Então, quer dizer, as coisas mudam. A gente cresce né? e vai mudando também, né? A gente cresce. O que eu acho interessante é que você falou assim, né? Eu cantava em casa, eu cantava no carro, então você sabia da minha capacidade, então você não estava expondo a algo que eu não iria conseguir. Que eu acho que é isso que o pai está sabendo, né? Se o filho tem condições e você incentivar ele a fazer, né, a melhorar, é sempre válido. Agora, se você vê que ele tem as suas limitações, né, tenta, como é que fala, ajudar ele no privado para depois expor ele, né? Então, isso é muito importante a gente também falar, porque cada um é de um jeito, né? Cada filho é de um jeito. Pode falar. Deixa eu falar uma coisinha. Vocês duas fizeram piano, né? A Priscila começou com 6 anos fazendo piano. Quando a professora até achou estranho ela saber escrever, ela tinha o caderninho dela de piano, tudo. Ela começou a fazer piano com 6 anos. Né? Com 9 anos, ela já tocava na escola dominical para as crianças no tecladinho. Eu tentei fazer o mesmo com você, entendeu? Por quê? A partir do momento que já foi difícil eu conseguir o teclado. Eu já tinha o teclado. Só que a Priscila, ela já sanfonava o papelzinho assim como piano e queria tocar o piano. Você já não dava bola para isso, você queria mais era cantar. Em casa você gostava era de cantar. A Priscila, ela gostava de brincar com o tecladinho de piano de folha de papel. Então, eu comprei o pianinho pequenininho, depois eu comprei o teclado. Você não quis ir de jeito nenhum no começo, aí depois foi aprender. Mas o fato né, a Priscila tocou, fez os anos todos, a Priscila desenvolveu bem. Você pegou uma professora que não ficou muito boa, te levou um pouco nas coxas também. Meu Deus do céu! Teve que voltar um monte de tempo para trás de piano. Né? A professora da Priscila era a mesma que a minha, gente, só que como a Priscila tinha mais facilidade, ela foi embora. Agora eu, que tinha as minhas dificuldades, eu não deslanchei, né? Então, quando não era a mesma. O conservatório, a Alessandra, foi a mesma, minha da Priscila. Não, mas a do pré, do piano. A do pré. Tá. Entendi. A do pré, do piano. Que só depois do 5º ano é que vai pro piano, pro conservatório, né? Então, as do pré que te levou nas coxas, a menina ali do raminho ali. Então, não te exigiu o suficiente para você ir. E aí, quando você foi para o 5º ano no piano, teve que voltar muito. Eu acho que o que desanimou muito você foi você ter que voltar muito para trás. Teve que voltar muito porque eu terminei. eu parei na época do cursinho, né? Do 3º ano do ensino médio, lá 2º, 3º ano. Aí depois lá pelos 20 eu fui atrás do professor para poder terminar, né? E fiz, gente. Só que assim, sei tocar, mas eu não toco igual a Priscila. A Priscila pega uma partitura, abre e toca. Agora eu já tenho que pegar e estudar para conseguir tocar, né? Então assim, é o que a gente fala, as habilidades são diferentes.
E claro que aprender a tocar um instrumento me ajudou muito no que eu sei hoje de música, porque eu sei cantar, né? Tem facilidade para fazer arranjo e tudo mais. Então, assim, são coisas que acrescentam, né? E a gente vai descobrindo que a gente é bom. Então, eu conheço alunos que começaram a fazer vários instrumentos e não terminaram nenhum. Foi perdido? Não. Eles aprenderam a música, aprenderam a ler partitura e até quem sabe um dia ele vai aprender alguma coisa que ele gosta de verdade, né? Então, é os pais. Tem dia que a criança quer tocar guitarra, tem dia que a criança quer tocar bateria, e às vezes não é aquilo que ela quer depois no final. Tem que incentivar? Tem. A minha mãe me colocou no piano porque a Priscila já fazia. Vamos pôr a Nathalie também no piano. Que ela sempre É, quis dar as mesmas oportunidades pra gente, né? E assim foi, não, né? não queria fazer distinção, tanto que é a mesma Isso. coisa com a Letícia. Eu também procurei botar a Letícia no piano. A Letícia começou a aprender piano com a Priscila, só que a Letícia não ia. A Letícia não queria, não queria, não queria de jeito nenhum. E tanto que Não foi. não foi. Não foi. Por mais que incentivasse, não foi. Uma coisa que eu queria falar da Letícia é que para vocês, quando a Letícia chegou, para você foi uma festa, né? Chegou a bonequinha para Nathalie. Tanto que quem escolheu o nome da Letícia foi a Nathalie, né? Por causa da boneca, foi isso? Foi. O nome da minha boneca chamava Letícia, por isso que minha irmã chama Letícia. Então, a Nathalie, a bonequinha de verdade era a Letícia para Nathalie. Só que era assim, a Nathalie era para farra, fazer bagunça, brincar e tudo mais. Quando as coisas apertavam, as coisas ficavam um pouquinho mais sérias, precisava de mais cuidado, a Letícia já sabia que tinha que correr para o lado da Priscila. A Priscila que dava a segurança, dava o apoio que precisava. Então, eu achava muito interessante. Para brincar e fazer as firulas, bagunça, era tudo a Nathalie. Quando a coisa já era um pouquinho mais séria, aí já partia para o lado da Priscila. Então, eu vejo assim que as coisas acontecem de uma maneira dentro da casa que a gente não presta atenção. Como às vezes eu saía de casa e deixava vocês ir fazer o seminário da PEC, por exemplo, quantas vezes? Eu deixava vocês tomando conta dela, e eu ficava o dia inteiro. Hoje já não faz mais esses seminários da PEC, né? Mas eu ficava quase o dia inteiro e vocês tomando conta dela aqui em casa, e eu ficava com o coração na mão. Ainda assim, né? Ainda existe, é o dia inteiro também, mamãe ainda tem. Né? Mas é aquela coisa, a gente já tinha, gente, por volta do 12, 13, 14 anos, tá? Então não era aquela coisa de crianças pequenininhas. Não. Você tinha 12 e a Priscila 14. Então a gente não era muito pequenininha assim. Nosso tempo tá acabando. Oh. Mas assim, eu gostaria que você falasse, né, com as meninas aí que às vezes têm as suas dores por ter ficado só com a profissão de mãe, né? E às vezes fica querendo sonhar em ser algo mais. Para quem não sabe, pessoal, a minha mãe, ela sempre foi mãe que tá chegando aqui, né? Mãe em tempo integral, mas ela tinha os seus momentos de fazer os seus artesanatos. Então ela fez, né, as bijuterias, ela fez cintos, ela teve um momento que ela, como é que fala? Ai, mamãe, como é que você fazia perfume também? Você começou a fazer com a Priscila, né? Uns perfumes feitos pra Sabonete. aprender a fazer dela, né? Então, assim, não deixou de fazer alguma coisinha para ocupar a cabeça, que eu acho que isso é importante também para a mãe que está em casa. Ela sempre se dedicou ao ministério da igreja, então também ela tinha, né, uma outra função, além de ser só aquela, né, aquele dia a dia com a gente, então ela também tinha um ministério dela lá na igreja. Então, assim, coisas que você poderia, tipo, incentivar as meninas, né? Que às vezes estão, assim, só sendo mãe e fala, meu Deus, né? Eu não tô sendo mais nada, tô sendo só mãe, né? Então, o que você tem para poder falar para elas? Olha, para as mães que trabalham fora, eu tenho para falar o seguinte, para elas não se culparem, porque afinal de contas hoje é um tempo diferente, né? E se elas sentem necessidade, se há necessidade de estar agregando valores
para que ele tenha uma situação tranquila financeiramente, não se sentir culpada, mas o tempo que você tiver com seu filho, não deixa o celular tomar conta, não deixa a televisão tomar conta. Seja você o tempo integral ali agora, a partir do momento que você chegou na sua casa. Oi, filho, como vai? Como foi seu dia? Tal, tal. Conversar com ele, para mostrar para ele que aquele tempo que você ficou fora de casa foi bom, por um lado, mas, por outro lado, está sendo maravilhoso chegar em casa e encontrar com seu filho. Agora eu sou toda sua, meu filho. Então, mostrar que para você, ele tem importância. Porque o que às vezes a gente comenta é que às vezes a mãe chega em casa assim, estrupiada, cansada, e ela às vezes dá lá o celular para a criança, ou liga o desenho na televisão e deixa a criança. Aí você está entregando a sua criança para ser educada pelo mundo. E isso não é agradável diante de Deus, porque Deus deu os filhos para os pais educarem. Então, o tempo que você tiver com seu filho, seja integral, na íntegra. Tudo que você puder fazer por ele, faça. Agora, para você que se sente culpada de ficar só em casa, leia um bom livro. Tem uns livros que falam sobre filhos, assim como você desenvolver. Uma mãe que me inspira muito é a mãe de John Wesley. Me inspirou muito a mãe de John Wesley, e cada vez que eu leio sobre ela, eu me espanto mais ainda. Então, tem livros assim, maravilhosos que falam sobre o que você pode fazer, incentivar seu filho, cuidar do seu filho, né, para que ele seja uma pessoa melhor. Não se culpe pelo fato de você ser uma mãe que só fica em casa. Se você é uma mãe que você só fica em casa e você acha que você só fica em casa, então você não está sendo mãe. Você está sendo apenas ali, uma acompanhante ali. Porque uma mãe que fica em casa, ela não para um minuto. Ela vai arrumar alguma coisa para fazer, ela vai mostrar a natureza para o filho, vai a formiguinha, olha a borboleta, olha o peixinho, olha não sei o quê. Você vai ser mãe, você vai mostrar para o seu filho o mundo de uma outra maneira, uma visão sua para o seu filho. Então, eu acho que você, mãe, que fica em casa, você tem uma missão muito importante, que é acompanhar o seu filho integralmente. E as que não têm tempo de ficar com os filhos em casa, quando estiver, fique integralmente. Eu sou só sua, meu filho. Da agora até quase na hora de dormir, eu sou só sua. E mantenha sempre essa segurança para o seu filho, de que você sempre vai ser a mãe integral para ele. Conselheira, apoiadora. As mães, muitas vezes, elas erram por excesso de preocupação. Gente, isso é até doloroso falar, porque é impossível uma mãe deixar de se preocupar. Uma mãe só vai deixar de se preocupar com o filho após ela morrer. Então, por mais que a gente pense, não vou me preocupar com o meu filho ou com minha filha, eu estou falando uma mentira. Tem mães que falam que a gente cria filhos para o mundo. Também é uma mentira. Eu não consigo aceitar esse pensamento, porque o mundo odeia meu filho. O mundo quer destruir o meu filho. Então, a responsabilidade de educar um filho é da mãe, é do pai educar. Eu educo meus filhos para viver nesse mundo, mas não para ser do mundo. Deus vai pedir conta disso para a gente. Então, eu discordo desse pensamento de falar que a gente cria filhos para o mundo, porque eu não quero crer que eu criei filhas para enfeitar o mundo. Eu criei filhas para ser baluartes na casa do Senhor. Eu criei filhas para enfeitar o mundo de uma maneira, de uma visão espiritual. Não para simplesmente ser um cartão postal na vitrine do mundo. Isso eu nunca desejei para as minhas filhas. Desejei o sucesso delas
oro por elas diariamente, constantemente, estão na minha mente, no meu coração. Nunca apartei elas do meu coração, mas eu nunca quis minhas filhas de vitrine. Nunca desejei minhas filhas de vitrine. Desejo minhas filhas baluartes na casa do Senhor. Esse é o desejo do meu coração e acho que é para isso que eu fui mãe de tempo integral. Louvo a Deus por Deus ter me feito mãe. É uma missão maravilhosa, cansativa, exausta, mas é uma missão maravilhosa. Agradeço a Deus. E agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Para encerrar, vou pegar só um ganchinho que ela falou aqui, gente, do integral, né, que a gente comentou no começo da live. Ser integral, você pode ser integral aquela mãe que não trabalha e fica em casa, mas também aquela mãe que é integral nos momentos que está em casa com o seu filho. E ser sempre modelo e exemplo. Eu nunca vi a minha mãe ficar um dia sem ler. A minha mãe lia todos os dias, ela lê todos os dias. E eu acordava de manhã e ela estava lendo livros, a Bíblia, né? Então, assim, inclusive, né? Teve época que ela pintava uns caderninhos de desenho também para relaxar e tudo mais. Então, assim, a gente ser exemplo é o tempo todo. Se a gente quer que os nossos filhos estudem, a gente tem que ser exemplo, né? E a minha mãe sempre foi um exemplo de estudo, apesar dela não ter ido, passado num concurso, né, feito, né, uma faculdade, ela sempre foi um exemplo de estudo, né? Se você conversar com ela, você fala assim, nossa, Maria da Senhora, você sabe um monte de coisas, né? Por quê? Porque ela tá sempre aprendendo, e agora com esse mundinho digital, a gente segura a velhinha, porque agora ela tá aprendendo mais e mais coisas também. Então, assim, mostrar a importância do aprender sempre. Então, toda mãe tem que, sim, ser o exemplo o tempo todo em casa, né? Então, acho que ser mãe é para a vida toda o que você falou, e se preocupar com o cuidado do filho para sempre. E eu agradeço a oportunidade de você estar aqui comigo. Eu sei que não foi muito fácil, mas você viu que foi tranquilo, né? No começo a gente fica nervoso, depois a gente vai destravando. E foi um prazer ter você aqui comigo, mamãe. Vai ficar guardado a nossa live juntas para quem perdeu aí poder assistir com calma. Compartilhem com as amigas, porque aqui vai estar um pouquinho da nossa história. E eu amo muito você, mamãe. Eu Obrigada também amo vocês. Priscila tá aí. Um abraço, bom passeio, Deus abençoe. A Letícia, que depois provavelmente vai assistir, Deus abençoe também. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Sempre vai ser. Obrigada, pessoal, que ficou aqui com a gente, pelo carinho, pelos comentários e muitos coraçõezinhos. Amei toda a participação de vocês. A semana que vem nós vamos ter mais uma vez a série... não, na semana que vem não, desculpa. Semana que vem a gente vai ter a Semana da Ciência Extraordinária. E aí, nessa semana, eu vou estar falando só de ciências mesmo. A Letícia falou que está aqui. Que é uma semana voltada para falar sobre ciências, experiências e tudo mais. Então, a gente vai pular essa semana, que é a semana que vem, mas na próxima nós vamos ter convidadas, né, que são mães, que trabalham, que estudam, que têm filho, né, que tem aquela loucura de rotina, mas que quando chega em casa consegue ser integral, né? E a nossa convidada, inclusive, está até aqui assistindo, né, Dona Pérola? Muito bom. Né? Já imaginava. Pessoas que eu tenho no meu coração como como é que fala? Não é padrão, eu acho que seria a palavra meta. Se ela conseguiu, eu consigo, mais ou menos isso. Então é um prazer ver a Pérola toda, né, esforçada e linda e maravilhosa. Gente, vocês vão ver, é uma mãe que tá sempre bonitona e tem 3. Então eu convido vocês para a próxima, sei se semana que vem, na outra, participar da live das mamães, então, que trabalham e que têm filhos e que estudam, e que tem toda uma vida aí, uma rotina bem diferente do que a gente falou aqui um pouquinho hoje, tá? Então, um grande beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.